Alô, gente amiga. Aqui nós estamos iniciando mais uma edição do podcast do Gente que Fala. Este programa vai ao ar pela TV aberta, canal 9 da NET, diariamente às 17 horas. E também nesse horário a gente coloca nas redes sociais, viu? Então hoje eu trouxe o advogado Alfredo Scaff. Como vai? Chamo você de Scaff ou de Alfredo? Da maneira como você Como quiser. é que as pessoas te chamam? De Alfredo e de Scaff, às vezes. Varia. Varia, exatamente. Como diz o outro, vareia, né? Varia. Tá certo. Você é graduado em Direito, é especialista em negociação internacional de negócios, possui experiência e atuação profissional em diversos órgãos brasileiros como OAB, CETESB, DECAP, Casa Civil, entre outros. Atua como professor de Direito e foi presidente do BAC, Brasil America Council da Flórida, presidente da Scaff Consulting, empresa de consultoria empresarial e jurídica. É longo, hein? Participa frequentemente como comentarista jurídico em importantes programas de streaming de expressão nacional e internacional. É presidente do MAI, Movimento de Advocacia Independente. É conselheiro da Associação Comercial de São Paulo, cujo presidente esteve aqui recentemente. Nosso irmão Ordini. Conselheiro do FEComércio São Paulo, Federação do Comércio do Estado de São Paulo. Mais uma vez, bem-vindo, Scaff. Olha, eu estou muito honrado de estar aqui com você. Você sabe que você é meu guru. Imagina A só. gente tem uma admiração muito grande pelo Fausto Camunha, 62 anos de jornalismo. É uma pessoa que é o nosso professor. A gente está aqui com toda essa desenvoltura, a gente aprendeu isso tudo com ele. Eu quero te agradecer pela nossa amizade, pelo teu apoio com tudo que a gente faz. Você está sempre ligado a mim, Sim. sempre se colocando à minha Sim. disposição. Sim. E eu quero que isso seja recíproco, agradecer de estar aqui e sucesso por essa iniciativa, né? Você que estava sempre no bastidor, agora está apresentando. Exatamente. Muito obrigado pela presença Obrigado você. também, viu? Tem filhos? Tenho 2 meninos. E como é que é essa vida aí, de ver os filhos? São grandes os filhos? São grandes. O meu filho, Fernando, está formando em medicina esse ano. Medicina. Orgulho da mãe e do pai. Claro. E o Felipe está fazendo tecnologia. Também forma esse ano. Então eu tenho 2 meninos, 23 anos e 21. Tudo realizado, então. Graças a Deus. Em tudo família. Super bem. Está Em tudo família, bem, graças tudo a Deus. realizado. Como foi a convivência com seus pais, Scaff? Você é advogado porque seu pai era advogado? Não? Como é que A influência foi grande, porque na época eu morava em Campo Grande, fui criado em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, Sim. até os 17 anos, quando eu fui estudar em Campinas, né? Sou da PUC de Campinas. Sei. E realmente, Fausto, essa é uma pergunta que sempre fizeram para mim. A influência do convívio social dos amigos do pai e da mãe, a maioria era do ramo do direito. Então a gente acaba se envolvendo, se apaixonando, claro. Você ouve aquele assunto, começa a conversar sobre direito, aí mistura com política, aí mistura com relacionamento, aí mistura com institucional. Então sempre fui criado nesse espectro, vamos dizer assim, né? Sei. E aí eu acho que isso influenciou bastante, mas eu faço o que eu gosto. Eu acho que se tivesse que fazer de novo, eu faria. Se tivesse que fazer de novo, faria tudo novamente. Eu acho que a advocacia é uma profissão muito nobre, né? Você fala por alguém, né? Advogar é estar representando Sim, alguém, sim. você sofre as dores do seu cliente junto, mas você acaba preservando o cliente de tudo que ele precisa que você faça, né? Eu acho que é uma profissão muito bonita, uma profissão que precisava ser um pouco mais valorizada. Você não parou mais de estudar, né? Não. Você acompanhou as mudanças do cenário educacional e, na sua visão, como está o ensino hoje em relação ao passado? Olha, eu vejo o seguinte, Fausto, o ensino hoje, ele tem que ser físico, ele tem que ir para a escola, a criança tem que ir para a escola, o jovem tem que ir para a escola, a parte social e esportiva no Brasil, ela é muito precária. Eu acho que a questão do esporte Um parênteses aí, olha aí, você com a família. Isso. Seus filhos. Exato. Fernando e Felipe. Vamos lá, então. É isso aí. E aí, eu acho que a escola precisa entrar no ambiente digital urgentemente, né? Para ajudar o professor, para integrar o aluno, porque o aluno, ele vai para casa, ele desvia a atenção do que ele foi aprendido na escola.
ele começa a ver outras coisas eletrônicas. Eu acho que a escola precisa levar o aluno a aprender junto com o professor, da maneira digital, brincando, se divertindo, mas porque hoje é muito fácil você ter informação. Então, por que você não fornece essa informação de qualidade para o jovem, né? Em vez de você fornecer só diversão, você pode fornecer através do meio da internet, online, uma informação de qualidade. Eu estava vendo agora, antes de vir te ver aqui, estava escrito assim, olha, quando você estiver dirigindo na estrada, ouça todos esses livros. Às vezes você está escutando música, 15 minutos, meia hora, 1 hora, que não é ruim. Mas você pode escutar um livro hoje durante 15 minutos, meia hora. Então, assim, só não aprende hoje quem não quer, né? Tem que ter muita má vontade. Quem tem boa vontade, aprende. As pessoas de mais idade, como eu, têm uma certa dificuldade em lidar com o celular ou com computador, essas coisas, né? Mas o básico a gente tem que aprender e eu aprendi. Então, uma experiência boa foi o livro que eu escrevi e eu tomei até um susto um dia, o Scaff, que é interessante. Eu estava escrevendo e aí eu fui ver o celular e tal e caiu no que eu estava escrevendo. Uma voz feminina lendo. Aí eu falei, poxa, mas será que tem alguma coisa errada? Não tinha nada errado, não, é assim mesmo que está funcionando. Você só apertou o botão errado ali. Só o botão errado, exatamente. No ano passado, você se candidatou à presidência da OAB, com a chapa 33. Teve mais de 20 mil votos. Quais as mudanças você acredita serem urgentes dentro da Ordem dos Advogados do Brasil? Fausto, eu tenho uma visão... Aí a conversa é para mais de metro. Sim, né? é mais de metro, mas vamos tentar ser bem sucintos aqui. Olha, a minha visão de OAB é que a OAB, ela precisa... A OAB sempre foi a entidade tão forte, sempre foi tão forte, sim, tão atuante, foi mesmo, tão presente na vida da sociedade civil, que as demais entidades sempre procuravam a OAB naquelas demandas que elas precisavam. Então a OAB sempre foi o porta-voz da sociedade civil perante parlamento, governos e tudo mais. Você acompanhou isso tudo. Sim. Aconteceu que nos últimos 20 anos a OAB acabou caindo muito, né? Ela acabou não tendo essa presença na sociedade civil e discutindo os assuntos da sociedade. Eu acho que essa não é a função típica da OAB. Essa é uma função atípica. Eu acho que a OAB precisa, sim, opinar nas questões sociais, principalmente constitucionais, não políticas, mas legais. Sim, mas a função típica da OAB, Fausto, e eu acho que é isso que está pegando e é a minha bandeira, e inclusive todos aqueles que venceram as eleições, eu disputei 2, né, e que ganharam as eleições, eles têm plena ciência disso, que o meu pensamento é que a OAB tinha que se voltar 100% para a advocacia. 100%. E o que é voltar 100% para a advocacia? Em primeiro lugar, não admitir inegociável qualquer desrespeito a prerrogativas de qualquer colega. Primeiro que não tem colega melhor e maior. Não tem colega bonito e feio. Não tem colega isso ou aquilo. Tem colega. Tem colega. Né? Carteira vermelha é de todos. Nós somos iguais perante a lei, isso está na Constituição, mas corporativamente falando, na nossa corporação, a gente precisa aumentar esse senso de igualdade e não deixar a desigualdade tomar conta da igualdade. Você não pode privilegiar determinadas pessoas dizendo que você está ajudando elas, porque você tem que ajudar todos, você não pode ajudar alguns. Quando você ajuda alguns, você privilegia e aí você gera desigualdade. Então, o conceito de igualdade parece que virou bicho-papão. Você fala assim, eu sou a favor da igualdade. Mas como? Você não vai proteger as minorias? Não, mas proteger a minoria é igualdade. Nós temos que proteger todo mundo. Né? Então, eu tenho uma visão de advocacia que o advogado, precisa pagar boleto. Ponto final. Claro. Nós precisamos ganhar dinheiro com a nossa profissão. Claro. E do jeito que está, com as prerrogativas violadas, com o advogado subvalorizado, com o advogado que hoje não cobra consulta. Acabou a consulta, não existe consulta. A gente paga consulta em médico, em dentista, em psicólogo, em qualquer outro lugar. Ninguém paga consulta em advogado mais, porque isso foi perdido. E é isso que me deixa extremamente chateado, porque nós poderíamos estar avançando muito mais na questão da valorização dos honorários. Eu vou pegar nesse ponto, porque eu acho que é isso que pega. Né? Ninguém se forma para fazer caridade. Se você se forma
para fazer caridade é porque você escolheu isso para você, você não precisa ganhar dinheiro. Se você se formou em direito e prestou concurso público, excelente. Tem família para sustentar? Sem problema. Você prestou concurso público, você vai receber um salário, então você é funcionário público. Ótimo, excelente, eu acho que as carreiras são maravilhosas. Aliás, eu fui da carreira pública, eu fui delegado de polícia, então assim. Mas escolher a advocacia é muito sério. A advocacia é liberal, ela é autônoma, ela é independente. E para isso você tem muitas vezes o Estado contra o advogado. Você tem a sociedade lutando contra. O advogado muitas vezes está sozinho. Ele está sozinho, é ele e o cliente, e mais ninguém. Né? Então, quando a gente diz assim, né, a última vez que eu fiz um comentário com relação a isso, como pode a ampla defesa, que todo mundo conhece, está na Constituição, né? A defesa fala por último, a defesa fala quanto quer, como quiser, esperneia como quiser, porque é assim que se faz. A acusação tem que ser específica, mas a defesa é ampla, né? Sim. Aí, de repente, falaram, olha, a defesa está causando tumulto processual. Isso não existe. Então, isso são coisas que a OAB devia bater na mesa e falar, opa, chega aí, não é assim não. Não existe tumulto de defesa. Quem tumultua a vida do cidadão se faz alguma coisa errada é o Estado. O cidadão pode sim espernear da maneira como ele quiser, porque quando o Estado acusa ele entra no direito de espernear, de gritar, de falar, de ficar quieto e até de mentir. Porque a defesa pode mentir, quem não pode mentir é a acusação. Então são coisas que a gente precisa, só falando um pouquinho de direito criminal, mas isso não quer dizer que as outras áreas não sejam tão importantes, e elas são todas importantes, mas o que está acontecendo no Brasil hoje é que isso está afetando a advocacia. A advocacia está sendo pisoteada. Nós não temos salário. Eu sempre brinco, Fausto, que eu digo o seguinte, você tem 6 operadores do direito. 6. A advocacia, que é a única que não tem salário. E as outras 5, Judiciário, Ministério Público, Polícia, Procuradoria Pública e Defensoria Pública, são funcionários públicos. Esses 5 aqui, chega dia 5 do mês, eles têm receita fixa. Dia 5 do mês, sabe o que o advogado tem? Despesa fixa. É essa a grande diferença. Né? Dia 5 nós temos o boleto, eles têm salário. Mas eu não estou dizendo que existe coisa melhor ou pior do que fazer, cada um escolhe o seu caminho. O que eu estou dizendo para você é o seguinte, nós precisamos de um livre exercício de atuação na profissão, absoluto, como é em qualquer lugar do mundo. O advogado requisita documentos, ele pode entrar nas repartições públicas, ele tem preferência, porque ele está representando alguém. Ele é porta-voz da sociedade civil. E é por isso que o artigo 133 diz que os nossos atos são invioláveis. Nossos atos e manifestações são invioláveis perante a lei. Olha que palavra forte. Né? Quer dizer, a Constituição presenteou a advocacia como uma entidade que é essencial à administração da justiça. Nenhuma outra profissão tem isso. Eu te pergunto, Fausto, você sente a advocacia forte assim? Com toda essa força que está na letra da lei? Não está forte. Então a gente precisa recuperar essa força. Eu sempre digo para o presidente atual, para qualquer outro presidente que eu encontro, são todos meus colegas, vocês têm uma grande chance de fazer esse avião levantar voo. Mas precisa fazer levantar voo, precisa ter piloto bom, precisa ter coragem. E está melhorando agora ou não? Olha, o mandato de São Paulo começou agora, né? Esse ano, tem mais 2 anos e meio. O que a gente está brigando, e é uma briga, vamos dizer assim, meio sem... como é que eu posso te dizer? Imagine que a OAB Federal, o presidente do Conselho Federal da OAB, não é eleito pelos advogados. O que você acha disso, Fausto? Depois falar em Estado democrático de direito, falar em democracia, e não fazer a democracia dentro da própria entidade. Quer dizer, a OAB foi a entidade que impulsionou a eleição direta para presidente da República, você estava lá em 84, e até hoje não faz o dever de casa. Quer dizer, isso é uma vergonha. Os advogados não admitem mais isso. Na sua perspectiva de segurança jurídica no Brasil, você acha que eles estão cumprindo o papel? Ou vivemos uma insegurança mesmo? Olha, se a gente estivesse vivendo uma segurança jurídica, nós não teríamos entes internacionais opinando tanto no Brasil hoje. Você vê que hoje... Nunca tínhamos isso, coisa igual. Nunca. Isso é uma coisa, eu acho que extrema. É um presidente da maior nação do planeta fazer comentários firmes
de que determinadas pessoas no Brasil estão sendo injustiçadas, que o devido processo legal não está sendo cumprido, que está tendo um exagero em determinadas ações, que está tendo uma politização do judiciário. Mas, Fausto, com toda sinceridade, a gente não quer isso. Nem eu, nem você. Nenhum advogado quer o Supremo Tribunal Federal fraco. Nenhum advogado quer ver um ministro do Supremo sendo criticado todo dia na imprensa e sendo objeto de cotidiano de noticiário, porque isso não existe, Fausto, em lugar nenhum do mundo. Se você perguntar para qualquer amigo seu americano ou europeu, quem são os ministros da Suprema Corte? O cara vai falar, que pergunta que é essa? Nós estamos aqui no... Isso não é assunto para nós. Ninguém conhece, porque a atuação da Suprema Corte no mundo inteiro é uma atuação pacificadora. É uma atuação que decide pontos nevrálgicos na sociedade, pontos importantes. O que está acontecendo no Brasil? Vamos lá. Eu vou começar pelo final. A gente só muda tudo isso com uma nova Constituição. Essa que é a verdade. Claro. A nossa Constituição de 88 foi muito emotiva. Ela foi muito rápida, ela foi muito a toque de caixa. Olha o que aconteceu. Colocaram 200 e tantos artigos na Constituição. E agora com mais de 200 emendas. Quando você coloca muita coisa na Constituição, sabe o que acontece com o Supremo Tribunal? Ele vira tribunal recursal. Ele vira tribunal de petição. E o judiciário, quando provocado, tem que dar resposta. Então, não é culpa do Supremo e dos ministros do Supremo, é culpa da Constituição. Que essa resposta que o judiciário precisa estar na Constituição. Só que a Constituição abrangeu demais. Ela está muito longa. O Supremo não deveria ser um tribunal de petição, um tribunal recursal. Hoje, praticamente, o Supremo só julga recurso criminal. 80% das suas ações, fora as questões públicas que o próprio Estado entope o Supremo de litígio, né? Não é o particular. O próprio Estado entope o Supremo. Então não tem sentido um ministro do Supremo julgar 10 mil processos por ano. Isso é coisa para o nosso colega que está aqui em São Paulo, em qualquer outros estados. Qualquer juiz do Brasil julga 2, 3 mil processos por ano, e o que já não é tão fácil assim, é muita coisa. Então, a gente precisa fortalecer o Supremo. As pessoas muitas vezes falam assim, nossa, esse cara, você está falando para fortalecer o Supremo e o Supremo está fazendo isso com a gente? Eu falei, eu não quero saber o que está acontecendo hoje. Se tem coisa errada acontecendo, vamos corrigir. Quem tem que corrigir isso não é uma nação internacional. Mas quando uma nação internacional está dizendo, olha, por favor, vocês não podem violar a liberdade de expressão, principalmente de um cidadão americano, eles estão corretos. A gente tem que dar razão, porque isso não pode acontecer. Scaff, mas o que você me diz sobre a interferência do Supremo, tanto no Legislativo quanto no Executivo? Um absurdo. É um absurdo. Isso aí é a falência do Estado de Direito, na minha opinião. É a falência do Estado de Direito, porque o ministro do Supremo não pode se comportar como um ativista político. Ele tem que tirar a capa dele, se candidatar a deputado, a vereador, a senador, a governador, a prefeito e ser governante. Aquela confusão. Ele não está lá para ser governante, ele não está lá para ser poder moderador. Ele está lá para aplicar a lei vigente. Sim. E quem muda a lei, quem extingue a lei, quem modifica a lei, quem cria uma outra lei é o parlamento. Ponto final. Porque se você não tiver essa separação de poderes, Fausto, a sociedade civil fica como a nossa, perdida. Você repare que está todo mundo perdido. Porque está tão perdido que o Supremo Tribunal Federal, que não deveria ser notícia de cotidiano, se tornou noticiário de cotidiano. E quem é culpado disso? São os próprios ministros do Supremo que deixaram isso acontecer. Ao invés de preservar a competência do Supremo, ao invés de preservar a serenidade do Supremo, acabou que o Supremo se tornou um órgão, entre aspas, eu não acredito que isso... Eu não consigo, na teoria, acreditar numa coisa dessa, que o Supremo é um órgão político. Mas nas suas ações, está acontecendo. Infelizmente está acontecendo. Certas decisões têm cunho político. Por exemplo, eu não posso concordar que o artigo 49 da Constituição diz que a competência é exclusiva do Congresso para reger determinados atos do Executivo, como aconteceu agora com a questão do IOF. Houve um decreto legislativo e o Congresso simplesmente cassou aquele ato do Executivo. O Supremo não pode se intrometer nisso. Pois é, porque está escrito na Constituição que é exclusivo. Então eu vou botar um dicionário para cada ministro do Supremo. O que é exclusivo? Mas dias atrás o ministro Alexandre Moraes fez um decreto acatando ontem o IOF. Foi ontem, exatamente ontem. Então, eu não concordo com essa decisão.
Por mais que isso tenha sido judicializado, o ministro Alexandre, na minha opinião, se equivocou. Porque, na verdade, a competência não é do Supremo de dizer que o ato do Executivo está correto e pode ter vigência, enquanto ele já foi cassado pelo Legislativo. Então, aí há uma, como é que a gente pode dizer? Uma sobreposição de funções. Tudo bem, a gente sabe que a palavra final é do Judiciário, mas nesse caso não pode, porque a Constituição já está dizendo que é competência exclusiva do Congresso. O que é exclusivo? Se essa roupa é exclusiva sua, eu não posso vestir. Acho que não está tão difícil de entender assim. Não. Então, essas distorções que estão acontecendo deixam a advocacia confusa, deixam o judiciário fraco, deixam o Ministério Público atônito. As pessoas ficam perdidas com isso. Fausto, eu dei aula há 14 anos. Hoje eu não tenho coragem de entrar na sala de aula e dar aula de direito constitucional. Como é que eu vou fazer? Com esse noticiário todo. Eu dou um troféu para os professores hoje que estão dando aula em faculdade. Porque deve estar sendo a fase mais difícil de dar aula de direito. Né? Porque essas coisas que estão acontecendo... E sabe o que é o pior de tudo, Fausto? É assim. Você foi no dentista ontem, o dentista te deu uma anestesia, consertou seu dente, fez um monte de coisa na sua boca. Não fez? Você fica confrontando o seu dentista? Eu vou ficar discutindo o que ele fez na sua boca? A gente não tem capacidade técnica para isso. O que está acontecendo no ramo do direito hoje? Todo mundo discute decisão jurídica. Você já reparou? Sim. Virou conversa de bar. Tá vendo aquela decisão do ministro do Supremo? Ah, eu discordo disso. Então, isso não poderia estar acontecendo, porque isso fragiliza a ordem jurídica. Isso fragiliza o todo. Né? E eu volto naquele lance, né? Quando o todo está fragilizado, quem perde mais? Aquele que tem salário fixo ou o advogado que tem despesa fixa? A advocacia é que mais perde nessa bagunça jurídica que está acontecendo no Brasil. Então, eu acho, e já falei isso em vários lugares, viu, Fausto? Vou repetir aqui. Sim. Os presidentes de poderes tinham que ter brio de pacificar o país. Eles têm o poder de pacificar o país, mas tem que querer. Hoje a gente não está enxergando nenhuma luz no fim do túnel. É uma pena, exatamente, é uma pena, porque fica essa brigaiada pessoal quando você deveria se pensar no país, né? Veja, esse assunto do presidente Trump, por exemplo, se você me permitir. Sim, claro. É um assunto estritamente político que teve um caimento econômico, teve uma consequência econômica. Fausto, nos últimos 24 anos o PT ganhou 5 eleições. Isso é fato, isso não é posição política minha, é fato. Não dá para contrariar. Contra fato não tem argumento. Eles ganharam 5 eleições. Eles governaram 20 anos. Então eles tiveram 20 anos de relacionamento internacional, 20 anos de Ministério de Relações Exteriores. Correto ou não? Ok. Correto. O que foi feito nesses 20 anos para aprimorar e melhorar a relação com os americanos? Nada. Nada. Pelo contrário. Nada. Pelo contrário. Querem se afastar. Afastar por quê? Você vai afastar de quem mais compra no mundo, de quem mais consome no mundo, de quem tem o maior poderio militar, que inclusive pode te proteger no futuro, porque o nosso poderio militar é quase zero perto dos americanos. Se não é zero. Né? Então, essa fica a pergunta. Por que se afastar de uma nação amiga como os americanos? Para quê? O que a gente ganha com isso? Não, isso é um desejo pessoal de quem está no comando do executivo. Ok, sem problema. Então traga coisas boas para o Brasil se você quer mudar de posição. Eu te pergunto, o que o Irã trouxe para o Brasil? Nada. O que o Hamas trouxe para o Brasil? Nada. O que a Venezuela traz de bom para o Brasil? O que a Nicarágua, um ditador lá, traz de bom para o Brasil? Uma escolinha de terrorismo. Exato. Né? Aí, o presidente Lula tem a infelicidade de falar coisas que ele é muito mal assessorado. Eu até não culpo muito ele é muito mal assessorado. Porque se ele estiver falando de fígado, é irresponsabilidade. Aí eu já digo que ele é um irresponsável. Falar que nós devemos substituir a moeda mundial da troca dos comércios internacionais, que base que ele tem para falar uma coisa dessa? Qual é a sua base lógica para isso? O que isso vai trazer de bom para o Brasil? Né? Então, assim, você começa a criticar, a adjetivar o presidente americano, dizer que ele é isso, dizer que ele é aquilo, jogando contra, papapá, e o cara tá aguentando. O cara fica quieto. Não, deixa pra lá, o Brasil não é tão importante assim pra gente, papapá. Aí, de repente, você mexe na ferida de tudo que eles têm de positivo pro mundo e não quer sofrer uma sanção?
Não tem Foi uma como. provocação, né? Ninguém leva a flor pro bandido que tá com a arma na sua cara. É. Então foi isso que aconteceu. Mais uma vez, a gente tem que dizer que é uma pena, né? É uma pena, porque o Brasil tinha tudo para estar diferente. Você concorda, Fausto? Eu concordo totalmente. E eles vieram para ficar 20 anos, né? O ano que vem tem a eleição. Não, vamos completar 20 anos já o ano que vem, porque são 5 eleições, né? Exatamente. O que você me diz da eleição do ano que vem? Olha, eu acho que eleição é exatamente aquilo que o povo quer decidir. Democracia é a vontade do povo, né? O poder emana do povo. O poder não pode ser decidido pelo TSE, pelo Supremo Tribunal Federal. Você não pode cancelar uma pessoa. Você não pode dizer que ela não pode disputar eleições. Porque o presidente Lula foi condenado por 11 juízes em 3 instâncias e disputou a eleição e ganhou. Então por que você vai fazer diferente com outras pessoas? Por que você não deixa a democracia ser maior do que o poder? Porque os 3 poderes têm que obedecer o Estado democrático de direito. Então não tem cabimento. E aí eu vou citar o presidente Trump novamente. O que o presidente Trump quer no Brasil? Eleições livres. E eleição livre não pode ter mandato cassado, não pode ter cassação de direito político. Isso não pode acontecer. Não pode, porque aqui é uma democracia. Aqui ninguém quer que determinada pessoa dispute uma eleição para se tornar um ditador, para se tornar um projeto de fascista. Aqui tem eleição. E a eleição agora de 2022 foi plena. Né? Não existiu nenhum embaraço para a eleição. A eleição aconteceu, foi proclamado o vencedor e o vencedor assumiu e está aí. Então eu não vejo que a palavra golpe combine com isso. Você vai me desculpar. Sim. Golpe é outra coisa. É claro. O golpe é botar um canhão na cara da pessoa e falar sai. Isso é golpe. Né? Então, eu acho que a eleição do ano que vem precisa ser ampla, precisa ser livre, precisa ser segura e é preciso que todos aqueles que tiveram seus mandatos cassados retornem à política. Isso é essencial para a democracia do Brasil. Você não pode perseguir pessoas políticas. Quem persegue a pessoa política é o voto. Eu não gosto do Fausto, eu não voto nele. Eu gosto do Fausto, eu voto nele. É assim que se decide o poder que emana do povo. E já houve isso em 64. Né? Exato. Agora mudou, só que mudou de patrão. Exato. Todos que foram anistiados em 64 foram vereadores várias vezes, governadores várias vezes, presidente da República várias vezes, senadores. Eles mandaram no país depois da anistia. Então, qual é a diferença de uma anistia para outra? O que de mal faz uma anistia? Se privilegiou e deu vida, deu oxigênio para tanta gente que estava sendo perseguida e deixou de ser perseguida quando se tornaram livres, foram eleitos e governaram o país. O que tem de errado nisso? O que você me diz da Lava Jato? O pessoal está sendo solto aí, né? Eu vou dizer uma coisa para você. Eu acho que a Lava Jato foi um trabalho excelente. E aí eu quero destacar o trabalho mais da Polícia Federal do que qualquer outro. Um trabalho muito bem feito, mas que formalmente teve exageros. E isso foi a grande pena que aconteceu. O grande erro da Lava Jato foi aquele exagero daquela relação tripartite, né? Juiz, Ministério Público e Advocacia. Então o juiz estava sempre com o Ministério Público como se fosse uma coisa só. E a Polícia Federal dando suporte, porque a Polícia Federal estava cumprindo o seu papel. E a advocacia deixada de lado. Então houve um desequilíbrio aí de contraditório, de bilateralidade de audiência. Eu acho que essa questão formal prejudicou muito a Lava Jato. Né? E o grande culpado disso é o juiz Sérgio Moro, na minha opinião. Ele é o culpado de tudo isso. Tanto o bom trabalho que ele fez, quanto esse erro que ele cometeu. Agora que eu vou precisar fazer também um desagravo ao juiz Sérgio Moro. Quando ele condenou o presidente Lula, a gente aprende na faculdade, Fausto, que quando o juiz emite a sentença, acabou a sua jurisdição. Ele não existe mais. Ele não existe mais no mundo jurídico. Porque quem vai existir depois é o juiz da fase recursal. Sim. E sabe o que aconteceu? A fase recursal, isso eu falei pro Sérgio Moro, numa entrevista, eu falei para ele isso. Eu estava na Jovem Pan, fiz essa pergunta para ele, justamente para ele me devolver com o gol vazio.
quando o presidente Lula recorreu para o tribunal, sabe o que o tribunal fez? Aumentou a pena. Então, quem é o juiz coator para a defesa? Já não é mais o juiz de primeiro grau, que era o Sérgio Moro, é o tribunal. Sim. Então, jamais o ministro Fachin poderia ter arguido a suspeição, imparcialidade ou impedimento do juiz Sérgio Moro. Porque já estava precluso, já não era mais o momento. Ele não era mais o juiz do caso. O juiz do caso, naquela época, também não era nem o Tribunal Recursal. Sabe quem era? O Superior Tribunal de Justiça, o STJ, que confirmou a pena dada lá em Porto Alegre, no Tribunal Federal. Então, esse é um erro formal gravíssimo. Por isso que não pode ter decisão política no Supremo, entendeu? Esse é que é o grande problema. Não obstante a Lava Jato ter tido exageros, e teve, mas formalmente estava correto. E a decisão do Supremo não poderia já mais se restabelecer ao juiz Sérgio Moro, porque ele não existia no mundo jurídico mais. Agora, acho que a maioria já foi liberada que participou desse período aí do Brasil. O duro é mandar devolver o dinheiro roubado, né? Porque o dinheiro roubado foi confessado. Exatamente. Foi confessado. Pois é. E são soltos assim. Anteontem, dias atrás aí, o Youssef, né? Foi liberado. Confessou. Que era réu confesso. Eu acho que não pode ter reversão de condenação para réu confesso, né? Porque o réu pode ficar em silêncio, ele confessou porque quis. É uma pena isso tudo. É uma pena. O Brasil merece mais, né, Fausto? Eu também acho. Qual é a sua... Vamos falar do Brasil America Council. Que experiência de negociação internacional é importante aí? Olha, eu adoro essa pergunta porque, assim, eu tenho uma convivência muito próxima com o estado da Flórida, né? Sim. E eu vou sempre lá, não a trabalho, porque ninguém pode trabalhar lá, a não ser que se você tenha um visto para isso, mas eu sempre tive esse relacionamento institucional muito forte. E aí a gente fundou esse instituto e trazia brasileiros para dar palestras para a comunidade brasileira na Flórida. Brasil America Council. Exato. Inclusive o senador Álvaro Dias foi um dos convidados nossos, ele foi para Orlando e deu uma palestra lá. Então foi uma experiência muito boa, uma convivência com a comunidade brasileira muito boa lá na Flórida. Tenho amigos lá até hoje, tenho ido muito para lá. Óbvio que sempre a lazer, né? Porque o meu trabalho é no Brasil. Mas é muito importante a gente levar essa junção de conhecimento, né? Essa espiritualidade empresarial, porque as nossas culturas, Brasil e Estados Unidos, são muito parecidas, né? O povo americano é muito parecido com o povo brasileiro, um povo muito extrovertido, alegre, divertido, gosta de lazer, gosta do trabalho, gosta do resultado. Então a gente tem que aproximar essas culturas americana e brasileira. Eu acho que isso foi uma grande experiência para mim. Na sua visão, quais são os principais desafios que o Brasil terá que ter para se posicionar como parceiro estratégico nas relações internacionais? Olha, em primeiro lugar, deixar de ficar abraçando o ditador pelo mundo, né? Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que fazer, a nossa Constituição diz que o Brasil é um Estado pacificador, democrático, com eleições livres, né? E que precisa pregar isso e ensinar isso no mundo inteiro. Como na Venezuela, né? Então, assim, eu acho assim, a gente tem que fazer comércio com a Venezuela? Sim, mas não tem que apoiar a atitude ditadora de um presidente que não é eleito legitimamente. Nós temos que fazer comércio com a China? Sim, mas não podemos dizer que o regime deles é o melhor do mundo, porque lá não tem democracia. Então, a gente tem que separar política de economia. O que é importante para o Brasil economicamente é bom para a indústria do Brasil, para o comércio do Brasil, para o povo brasileiro. Agora, o presidente da República tem que prezar por uma sociedade livre, democrática, né? E que admire democracias e não ditaduras. Esse é o ponto. Você falou agora há pouco que você foi policial. Fui. Federal ou estadual? Estadual. E quantos anos você ficou lá? Eu fiquei 3 anos. Fiquei muito pouco tempo na Polícia Estadual, mas... Delegado? Delegado de polícia, mas foi um aprendizado maravilhoso na minha vida. Os meus amigos estão lá até hoje, alguns já aposentados. E tenho uma convivência com a polícia maravilhosa. Saí chorando da polícia, né? Mas por que você saiu? Saí porque eu ganhava muito bem. Ah, entendeu? Entendi. Eu saí pobre, eu entrei pobre e saí mais pobre. Então eu não me conformava de ganhar um salário que era um dos piores do Brasil
Eu queria mudar de vida. Esse é um problema aqui, né? Problema sério. Continua. Se você perguntar para mim assim, o que você gostaria de ter feito por toda a sua vida? Eu teria ficado feliz na polícia por toda a minha vida. Mas contanto que aquele governo, nos anos 90, tivesse nos valorizado como a gente merecia. Eu, sinceramente, tive muita pouca paciência. Os meus colegas tiveram mais. Eu não aguentei ser tratado daquela forma, né? E me exonerei a meu pedido. É isso que aconteceu. Foi duro, viu, Fausto? Não é fácil você fazer o que você gosta e sair. Eu imagino. É duro. Mas como foi o seu trabalho como delegado? Foi excelente. Teve algum caso especial que você se lembre? Tem uma Barça para contar aqui para você, né? Sim. Tem muita coisa engraçada, perigosa. E delegacia de polícia é um ambiente muito flexível, né? Muito dinâmico. Você tem que atender as pessoas no lado emocional delas. Você tem que manter a sua autoridade, porque a autoridade máxima é o delegado de plantão. Sim. Então, assim, as decisões você não pode titubear, você não pode decidir voltar atrás. Dar voz de prisão, eu acho que é o ato mais forte que existe numa sociedade civil. Então, eu acho que a função da Polícia Civil e da Polícia Militar, eu fui policial civil, precisava ser mais valorizada pela sociedade civil. O policial está lá por você. Ele está arriscando a vida dele pela sociedade. O policial tem que ser o seu melhor amigo, né? Você tem que rezar por ele, porque ele está lá por você, ele está cuidando de você. Indiretamente, eles estão cuidando da gente. Então, eu acho que ser policial é uma bênção, é uma atitude humana muito forte, é uma escolha muito difícil e que precisava ter o respeito aqui no Brasil, que é o respeito que eu vejo pelo policial quando eu estou nos Estados Unidos. É isso que eu gostaria de ver. E a PM? Olha, a Polícia Militar, vou dizer para você, aqui em São Paulo, é a grande salvaguarda da nossa segurança, né, preventiva. A presença da Polícia Militar na rua, aqui em São Paulo, faz muita diferença, né? Quando você vai para outros estados do Brasil. A Polícia Militar de São Paulo é um exército. É o terceiro maior exército da América Latina. Então, eu vejo que é uma questão vocacional, tanto quanto a Polícia Civil. Estão, na verdade, mais com o peito à frente, porque estão na rua, né? Estão sempre na rua, né? Não é o policial que decide a ocorrência, porque quem decide é o delegado de polícia. Ele que tem a intelectualidade, o concurso para isso, ele que estudou para isso, para decidir sobre o âmbito do direito penal, o que tem que ser feito. Mas são funções complementares, né? Que aqui em São Paulo a Polícia Civil, a Polícia Federal, a Polícia Militar andam de mãos dadas. É o que a gente quer, né? Um ajuda o outro. E isso é muito importante. Você, como ex-delegado, como é que você vê hoje o que está acontecendo com os ônibus, apedrejados todos os dias? Eu acho assim. E não se fala Se essas pessoas não estão sendo presas porque a lei está muito frágil, a gente tem que ir em Brasília e dar uma melhorada na lei. Porque a polícia está fazendo o trabalho dela. O duro é quando a polícia faz o trabalho e o judiciário, por causa que a lei é fraca, precisa botar esses caras na rua de novo. Esse é o grande problema. A polícia prende e o judiciário muitas solta. vezes o judiciário solta errado, mas nas maioria das vezes o judiciário solta porque a lei tá ali para isso. Tudo bem, tem juízes que são mais duros, tem juízes que são menos duros, mas eu acho que para o criminoso reincidente você não pode ter nenhuma liberalidade. Reincidência é um problema muito sério. Então, na audiência de custódia, vamos soltar esse garoto de 19 anos. Não, mas ele já assaltou 19 vezes. Então, o modus operandi dele vai mudar? Porque ele vai ser solto aqui pela 20ª vez? Então, isso que precisava a lei mudar. A lei precisava mudar com relação a isso. Mas qual é a sua opinião sobre a audiência de custódia? Eu acho a audiência de custódia extremamente importante. Contanto que ela não seja um incentivo para voltar ao crime. É isso. Mas não é o que está acontecendo? Então, se está acontecendo, é culpa do parlamento. Mais do que do judiciário. O parlamento tem que endurecer isso. Vamos fazer o seguinte, a audiência de custódia não está dando certo. Acaba com ela. Olha, a audiência de custódia está fazendo aqueles caras voltarem para o crime novamente. Acaba com isso. Quem tem o poder de dizer isso? Só o parlamento. A gente está vivendo hoje num momento muito ruim, né? Muita violência, muitos roubos, assaltos, muita gente morrendo na mão de bandido. Quer dizer, é um período... eu com meus
82 anos, nunca tinha visto um período como esse, né? E a gente não enxerga aquela luzinha lá no fim do túnel. Em primeiro lugar, o trabalho de polícia, já que a gente está falando nesse assunto, Sim. tem que competir aos governadores, porque é ele que sabe o que acontece aqui no quintal dele. Você não pode deixar um trabalho de polícia em Brasília, pelo amor de Deus. Menos Brasília e mais Brasil. Né? Então, nas sociedades mais evoluídas, a polícia já é não só municipal, ela é distrital. Você vai nos Estados Unidos, você tem counties, condados, bairros que tem a polícia do bairro. Então, isso é uma evolução violenta na sociedade civil, porque as pessoas estão trazendo a polícia mais para perto. Sim. E aqui no Brasil estão querendo deixar a polícia longe do comando. Quem tem que comandar a polícia é o governador e, mais evolutivamente, trazer um pouco para os prefeitos também. Por exemplo, uma cidade de 12 milhões de habitantes tem condições de ter uma guarda civil metropolitana com poder de polícia tanto igual à polícia militar. É a polícia municipal. Exato, mas sobre o comando do prefeito, a responsabilidade do prefeito. Sim. Então, o trabalho que está sendo feito em São Paulo é exemplar com relação à polícia civil e militar nesse atual governo do governador Tarcísio. Isso é a minha opinião. Para mim é exemplar. E precisa melhorar. Eles sabem que precisa melhorar. Tudo se melhora, mas precisa ter vontade política para melhorar. Qual é o papel do movimento da advocacia independente no fortalecimento da classe jurídica diante dos desafios atuais aí? Olha, nós criamos o MAI justamente para a gente ter personalidade jurídica para poder defender os interesses da advocacia, né? Obviamente que a entidade legítima para todos nós é a OAB. A OAB é a entidade forte que tem legitimidade máxima para defender a advocacia. Mas o MAI, tanto quanto existem as outras entidades, né? A Associação dos Advogados, o Instituto dos Advogados, o mais antigo, né? Mais antigo até que a OAB, o IASP, né? O MAI, ele nasceu justamente para a gente poder ter voz na qualidade de pessoa jurídica, para a gente poder opinar, ser convidado para eventos, palestrar, escrever artigos. Uma entidade forte, né? Para se tornar uma entidade forte, mas não é para competir com ninguém. É justamente para tornar a advocacia como foco das nossas atitudes. E o próprio nome diz, né? Advocacia independente. Muito bom. Você já pensou em seguir a carreira política, não? Já pensei. Eu adoro política, você sabe disso, né? Eu sou muito ligado à questão política, já pensei várias vezes, já fui convidado várias vezes. Não é uma questão fácil, sabe? Você unir a sua questão pessoal, o seu sustento com a atividade política, você sabe muito bem. É uma questão complicada. Mas o dia que eu tiver uma oportunidade sólida, eu garanto para você que eu sou candidato. Mas você é afiliado a algum partido? Não sou. Até agora não. Porque tem eleição ano que vem, né? Ano que vem. Essa pergunta ficam fazendo para mim sempre. O que você me diz disso? Eu gostaria de disputar a eleição ano que vem, mas depende de uma oportunidade sólida, né? Eu gostaria... E você tem um relacionamento maravilhoso Graças com a os Deus. políticos, com todos os partidos aí, né? Então, pensa bem, porque está fazendo falta. Você está me dando um grande incentivo, né? Vindo de você, meu guru, imagina, fica mais forte ainda. Está fazendo falta gente do seu gabarito. Obrigado, te agradeço. No Congresso principalmente, né? Obrigado. Congresso principalmente. Eu faria um excelente trabalho no Congresso, te garanto isso. A Zenilda está me lembrando aqui do Orbis News, que você já escreveu algumas vezes. Já. E gostaria que você continuasse escrevendo, viu? A gente está com uma Posso mandar alguns artigos para você? Então eu tenho alguns artigos prontos, eu vou te mandar. Pode mandar. Tá bom. Eu publico com muito prazer. Tá, eu te agradeço. Viu? Como sempre, eu dei espaço para você. Obrigado. Como você imagina o futuro da advocacia no Brasil? Olha, eu vejo a advocacia no futuro cada vez menos dependente do judiciário. Eu acho que o futuro da advocacia é o fortalecimento dos escritórios de advocacia como resolvedores de problemas, como solucionadores de problemas. Vou te dar um exemplo. Sabe como é que é a advocacia nos Estados Unidos? É assim. Eu sou advogado do meu cliente que está aqui e você é advogado do seu. Aí tem uma câmera aqui no meio. Você veio fazer uma visita no meu escritório. Sabe o que eu estou fazendo com você? Tentando não ir para o judiciário.
fazer um acordo que seja bom para o seu cliente e para o meu. Isso é advocacia de verdade. É advocacia preventiva que faz o possível para não judicializar. Sim. O que acontece no Brasil? É o contrário. Se ensina na faculdade assim, olha, o cheque voltou 2 vezes, né? Dou esse exemplo que é muito antigo, né? Ninguém usa mais cheque. O cheque voltou pela 2ª vez, executa. Quando você faz isso, quando você coloca para o judiciário resolver, você entope o judiciário e você está dizendo que você e o colega da outra parte não podem resolver. Quando os advogados podem resolver antes de ir para o judiciário. Existe um princípio, Fausto, que diz assim, o judiciário é substitutivo da vontade das partes. Eu nunca mais esqueci quando eu vi isso na faculdade. Sim. Quer dizer, você procura o juiz quando você e a outra parte já não tem mais como fazer o acordo. Vocês não entraram no acordo, mas isso precisa ser tentado. E nos Estados Unidos isso é demasiadamente usado. Isso é um antecipatório obrigatório, uma antecipação obrigatória. Porque, primeiro, ir para o fórum não poderia ser tão barato. Porque você entope o judiciário, você faz o judiciário custar mais caro. Ele fica mais demorado, ele custa mais caro e não atende a população. E se você traz essa resolução para os escritórios de advocacia, eu tenho certeza, Fausto, que eu com o meu cliente, você com o seu, em 5 reuniões a gente resolve. Conciliação. É lógico. E é muito mais importante eu resolver isso rápido. Não ganha-ganha e não perde-perde. Eu ganho um pouquinho e perco um pouquinho, tá, Fausto? Você ganha um pouquinho e perde um pouquinho. Porque daí, Fausto, os nossos honorários vêm mais rápido, as partes saem felizes e você não entope o judiciário que precisava pensar para decidir e está decidindo a toca de caixa porque tem muita coisa para decidir. Tem muita briga de família aí que a gente conhece, e pais brigando com filhos, etc. E dá a impressão que não tem ninguém para fazer o mediando. Mediando, exato. E aí colocam o papel no fórum, e meu pai dizia assim, quando você coloca o papel no fórum, ele só desce. Ele faz assim, ó, ele vai descendo, ele nunca sobe. Por quê? Porque o juiz não tem tempo só para você. Ele tem milhares de processos. Então a advocacia do futuro, como você me perguntou, é a advocacia da conciliação, da mediação, é a advocacia administrativa, é a advocacia que tenta, por todos os motivos, não ir para o judiciário. Quando você vai para o judiciário, isso se torna caro e tem que ser imprescindível. Tem que ser uma coisa que já não dá mais para você fazer o acordo. Mas tem que tentar o acordo antes. Quais setores do Brasil você acredita que tenha o maior potencial internacional hoje? Com certeza o agronegócio, né? O agronegócio precisava ser mais incentivado, mais valorizado, porque é isso que é a mola propulsora do país. Como pequenas e médias empresas podem se preparar para entrar no mercado internacional? Internacional? Bom, precisa primeiro ter envergadura para poder entrar no mercado internacional, porque você vai competir com outros agentes. Fácil, né? Não é fácil, mas você precisa de uma boa assessoria. Com uma boa assessoria, uma assessoria decente, que te fale a verdade, você consegue atingir. Sabe por que você consegue atingir hoje? Porque hoje o mercado internacional está na internet. Ele já não é mais físico. Você torce para algum time? Eu sou São Paulino que não vai no estádio. E torce de casa e anda passando mal. Já fui muito para o estádio levar os meninos, né? Não tenha dúvida que eu sempre gostei de ir para o estádio, estou brincando. Gosto de ser São Paulino, acho... Não tenho como eu admirar outro time. Fui ziquense na minha infância, fui mais ziquense do que flamenguista. Vou te falar o time campeão mundial do Flamengo agora para te provar que eu era apaixonado até hoje, sou pelo Zico. Eu falo sempre que eu quero dar um abraço no Zico, eu preciso ver o Zico um dia. Nunca encontrei o Zico, eu preciso dar um abraço nele. Então o time campeão mundial do Flamengo... Você sabe que eu sei o time campeão mundial do Flamengo e não sei falar o do São Paulo, hein? Olha que São Paulino. Tô passando vergonha aqui. Mas o time do Flamengo era Raul, Leandro, Figueiredo, Moser e Júnior, lembra? Lembro. Andrade, Zico e Adílio. Isso. Tita, Nunes e Lico. Que timão, hein? Timão, hein? Nossa Senhora. Era esse mesmo? Era esse mesmo. E hoje não temos timões dessa forma. É verdade. Tem um ou outro aí jogador que aparece, né? Mas, engraçado, não se vê mais drible. Só se vê o jogador agredindo mesmo o adversário. Você sabe de uma coisa? Eu estou muito desanimado em assistir futebol, vou te explicar por quê. O jogador brasileiro, ele quer fazer o gol só na pequena área. Ele parece que fica espremendo o time. Enquanto ele não chega na cara do gol, ele não chuta.
Quer dizer, o que você falou, não tem drible, não tem chute de fora da área, não tem chute de longa distância. Que futebol que é esse? É um futebol que toca para trás? Esse futebol eu não gosto. Você vê televisão? Pouco. Só um pouco noticiário, não vejo muito televisão. Nem telejornal, nada? Pouco telejornal, notícias esporádicas, porque eu estou numa rotina de acordar muito cedo para ginástica e, sinceramente, Fausto, sou zero boêmio. Mas como é que você se informa? Eu me informo durante o dia. Porque você é uma pessoa bem informada. Sim, durante o dia, né? As notícias do cotidiano estão na internet. Eu acho que se você assistir 15 minutos de noticiário nacional e internacional, dá para saber tudo. Dá. Porque as notícias são muito repetidas. Mas eu tenho um costume de dormir muito cedo. Eu sou imprestável para noite. Eu então, durmo 10 horas da noite você está dormindo. dormindo. Muito cedo e acordo cedo. Sempre foi assim. Acordo 6 horas. O advogado, em seu cotidiano, precisa muito da leitura e está sempre atualizado, né? Pretende escrever algum livro sobre um livro jurídico? Vamos dizer? Olha, esse é um grande sonho. Escrever um livro é uma coisa que deve ser muito prazerosa, né? Para mim está faltando um pouco de tempo. Não estou participando de um livro agora. Vou te trazer com a minha dedicatória, que eu e o Leonardo Correia escrevemos um artigo. Meu grande amigo Leonardo Correia, um jurista de primeira linha, e eu vou trazer esse livro para você. Eu não sei se você recebeu o meu livro. Recebi. Recebeu? Recebi. Obrigado. Mas eu levei anos e anos para escrever, porque tinha alguns fatos que... É um trabalhão, né, Fausto? Dá um trabalhão. Dá um trabalhão. Você tem que estar revisando, prestando atenção. E o que é mais complicado, não esquecer ninguém. É verdade. E você acaba esquecendo, porque não dá para lembrar de todo mundo. É verdade. Aí as pessoas reclamam. Pô, você escreveu um livro e nem me citou, trabalhando tanto tempo junto. É igual político cumprimentando as pessoas em ato público, né? Você vai esquecer de alguém, né? Mas não tem problema, não. Eu vou fazer a segunda edição do livro e aí vou lembrar de você. Maravilha. Então, sair por aí. Tá bom. Vamos voltar para a OAB? Do jeito que você quiser. Agora a eleição da OAB quando é? A próxima eleição é final de 2027, né? 2027. Nós temos aí 2 anos. Final do ano, né? Final do ano, sempre foi final do ano. Vamos torcer para a atual gestão fazer um bom trabalho, é o que a gente quer, a advocacia é uma coisa só. Mas o que a gente precisa, Fausto, é ter eleição direta para o presidente do Conselho Federal. Isso é uma coisa que é insustentável, inegociável, isso é contra a democracia, isso está ferindo os advogados. O advogado tem o direito de votar para o seu presidente do Conselho Federal. Não é possível que em todos os estados você tenha eleições diretas para o presidente da seccional, como é em São Paulo e todos os estados, e em Brasília você tem uma eleição indireta. Não dá. Ninguém... Essa vai ser uma das suas... Você é candidato? Não, essa não só é minha bandeira, como o projeto de lei que está em Brasília é da minha autoria. É o PL 1123/22, que foi protocolado pelo Guiga Peixoto, seu amigo de Sorocaba, e agora a relatoria está com a Bia Kicis. Sei. O projeto é meu. E uma outra pergunta, Supremo. O presidente da República é quem escolhe o ministro. Você acha isso correto? Não teria uma outra forma de se escolher os ministros? Porque, por exemplo, o Lula escolheu 2 ou 3 lá. Esses caras não vão nunca votar contra ele. Veja só, eu não acho errado o presidente da República escolher. Eu só acho errado ele escolher unicamente, ser somente ele. Eu acho que deveria ter uma cota do Senado, uma cota da Câmara, para escolher juristas renomados. Exatamente. Porque se a cota é política do presidente, então vamos repartir. Presidente, Câmara dos Deputados e Senado Federal. Vamos repartir essa cota. Né? Isso tanto para o Superior Tribunal de Justiça quanto para o Supremo. E eu acho que só deveria ser respeitada a questão do notório saber jurídico. E também, sabe, Fausto, eu acho que o ministro do Supremo ele tem que dar uma contribuição. Ele não precisa ser vitalício. Ele precisa ter um mandato longo, mas para ele contribuir, para ele doar o conhecimento dele, para ele doar a experiência dele. Porque quando você já entra vitalício, você cai na zona de conforto. E a vitaliciedade, que é uma garantia do judiciário de decidir livremente, pode virar uma doença. Você está falando uma verdade muito verdadeira mesmo. A pessoa, eu acho até que enjoa, né?
E ficar exercendo o cargo por tantos anos... Pois é, assim, a questão é assim. Tem que Será dar que chance pros outros. será que você está produzindo tanto depois de 10 anos no mesmo lugar? Essa é a pergunta, né? Então, dedique esses 10 anos, seja lembrado, seja reverenciado, mas tem que ter essa troca. Eu acho que a gente precisa pensar já no Brasil nessa questão do mandato para o ministro do Supremo Tribunal Federal. Eu acho que vai ser importante tanto para quem é ministro do Supremo quanto para quem escolhe. Eu acho que vai ser muito bom. Vai ser saudável. Eu penso da mesma forma. Eu fiquei muito grato com a sua presença. E eu honrado de estar aqui com você. Foi um papo muito gostoso. Obrigado. E quem assistiu aprendeu muita coisa sobre direito e sobre o que está acontecendo no nosso país, né? Você tem tempo para se despedir. Obrigado. Bom, eu primeiro quero dizer que eu estou sempre à sua disposição. Quero te parabenizar por estar aqui me entrevistando, porque você tem tudo para isso. Ele é meu guru no jornalismo, meu guru nos conselhos que eu peço para ele. E é uma história de jornalismo muito saudável. Para mim é uma honra estar aqui com você, Fausto. Quero que Deus te dê muita saúde para você continuar nessa trajetória aqui. Eu digo amém. Obrigado. E para os espectadores nossos, eu digo que estaremos de volta amanhã.